Olá pessoal, aqui é Tayane Cavalcante da Escola de Líderes e eu tô aqui para mais um vídeo da nossa série Tomadores de Tempo. E para começar esse vídeo, eu vou começar te fazendo uma pergunta que cai no tomador de tempo, que é o nosso tema de hoje. Então, fala para mim, o que é que você anda contando por aí para não ser, ter e fazer aquilo que você sempre sonhou? É verdade. Na verdade, a gente conta histórias para poder justificar não alcançar os nossos objetivos, não atingir os nossos sonhos, não realizar os nossos desejos. E isso toma tempo, porque te faz... você perde a tranquilidade, te tira o sono. Imagine que... Repare se você não conta histórias que se repetem. Para pessoas diferentes a mesma história para justificar o porquê que você não está acontecendo na vida. É possível que você conte histórias falando do tipo: eu tenho filhos pequenos, por isso eu não faço 3 pontinhos. O meu bem seja minha esposa, o meu marido dificulta o meu processo. Se ele fosse diferente, se ela se organizasse, para mim ficaria melhor. Ou do tipo, se eu tivesse dinheiro, eu fazia diferente. Eu quero dizer para vocês que contar essa história te drena energia, te toma tempo. Além de contar, observe que você repete essa história para muitas pessoas. E eu vou contar aqui, eu gosto de dar exemplos meus, eu vou dar um exemplo meu. E espero que isso inspire o seu dia para que você possa mudar de fase, para que você pare de contar histórias e você aconteça na vida. Por muito tempo, algumas pessoas conhecem minha história. Eu comecei, assim que eu me formei, eu vim para o interior para poder montar um serviço de saúde mental. E com o tempo eu montei meu consultório, depois eu comecei a entrar pela área da terapia transpessoal. Lá eu conheci alguns coaches e comecei a ter vontade de fazer cursos de coaches. Mas como todo mundo sabe, os cursos de coach não é uma coisa tão barata. E eu ficava nessa justificativa: eu não tenho dinheiro, e ainda mais um agravante, eu moro no interior e sou mulher. Nessa área de coach, eu gosto muito da área de coach também corporativo, de business coach. E eu disse assim: mas isso só dá muito para homem. E eu começava a contar a história. Vai que eu tomo coragem e faço life coach. E eu me lembro no hotel, eu com as pessoas e conversando com as pessoas, e eu ficava: eu tô fazendo esse curso de coach, mas eu não sei, porque eu moro no interior da Bahia. E ficava contando essa história. E engraçado que quando a gente conta a história, isso se torna tão verdade que as pessoas ao nosso redor começam a acreditar na nossa história, né? E começa a somar com as nossas dificuldades. Imagine quanto tempo a gente perde nesse padrão. E eu contava essa história, né? E as pessoas acreditavam nisso. Maluquice, fazendo coaching, mora no interior, as pessoas nem sabem o que é coaching. E eu passei muito tempo contando essa história. O fato é que quando eu parei de contar essa história, quando eu comecei a acreditar em mim, quando eu comecei a acreditar que o que eu estava fazendo, eu estava cumprindo a minha missão, eu estava desenvolvendo o meu propósito, que é transformar positivamente a vida das pessoas, eu comecei a acontecer. E mesmo morando no interior da Bahia, os meus cursos, graças a Deus, quem participa deles pode comprovar isso, são cursos cheios. E aí, engraçado que eu fazia assim: eu moro no interior da Bahia. Engraçado que hoje vem pessoas de toda a Bahia, tem gente que eu acompanho por Skype no Rio de Janeiro, em São Paulo, eu tenho coaches na Itália. Então, o que eu quero, contando essa história muito breve sobre mim, o que eu quero dizer para você? Que na hora que você para de contar histórias, para de ficar se justificando que você não faz isso ou aquilo por conta de alguns aspectos, seja o lugar que você mora, seja o seu sexo, seja a sua condição familiar, tudo isso é história para você não ser, ter e fazer o que você deseja. Então, a minha dica de hoje:
Pare de contar essas histórias e decida. Se você tem um objetivo muito bem definido, se você sabe o que você quer, dê o primeiro passo e aposte no que isso vai dar. Mas aposte acreditando no que vai acontecer, no que você quer que aconteça. E eu tenho certeza absoluta, eu posso te garantir isso, que você consegue o que você deseja a partir do momento que você para de contar a história, porque isso drena energia. Você repare quando você comece a se observar a partir de hoje, quando você começar a contar as histórias, porque meu bem-ê age assim, assim, assado, ou meu bem-ê faz isso, ou meu filho, ou minha filha, porque meus filhos adolescentes, ou porque meus filhos pequenos, e você vai ter sempre uma história para poder contar. Porque quando eu era pequeno, minha mãe e meu pai. Para de uma vez por todas de contar a história e segue o fluxo de sua vida, sendo senhor do seu próprio destino. Para de contar, de ficar se remetendo ao passado sem ter uma visão de futuro e agindo no presente. Esse é o grande segredo para poder você acelerar os dias de sua agenda, de você poder acelerar o caminho do seu objetivo. É você ter uma visão de futuro, ter um objetivo muito bem definido e começar a agir agora no presente. Faça isso e depois me diga se eu não estou certa que você alcança seus resultados. Eu espero que isso inspire seu dia e que você possa se levantar e começar a agir ao invés de contar histórias. Um grande beijo, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo com um outro tomador de tempo.